Olá, então, alunos de CEP. Essa é a nossa penúltima aula, digamos assim, aula sobre tarifação de energia. Talvez eu divida esse vídeo em múltiplas aulas, né, porque é um conteúdo relativamente extenso. Vamos ver como é que vai ficar o tamanho desse vídeo, beleza? Então, basicamente, nós vamos pegar uns conceitos importantes relativos à tarifação de energia, várias ideias, né, sobre como é composta a nossa tarifa de energia. Depois vamos dar alguns exemplos para vocês entenderem como é que se calcula a tarifa para diferentes tipos de consumidores. Então, primeiro, né, consumo, demanda. Né? Consumo e demanda são coisas diferentes, tá? Consumo, pessoal, consumo é a energia consumida. Energia consumida em quilowatt-hora. Demanda está relacionado com a potência exigida da rede. Exigida. Tá? Isso daqui é em quilowatts ou em kVA. Tá? Pensem o seguinte, né? A gente tem, por exemplo, né, uma lâmpada de 10 watts. O que essa lâmpada de 10 watts faz? Isso daqui é a potência dela. Né? Então, essa lâmpada, 10 watts significa que ela consome 10 joules de energia por segundo. Ou seja, ela converte, idealmente, né, 10 joules de energia elétrica em energia luminosa. Tá? Ela idealmente faz isso. Isso que uma lâmpada, né, de 10 watts faz. Ela converte 10 watts de energia, 10 joules de energia elétrica em 10 joules de energia luminosa a cada segundo. Então, passou um segundo, ela transformou 10 joules de energia elétrica em 10 joules de energia luminosa. Certo? Isso que é 10 watts. Só que a energia que ela vai gastar depende do tempo que ela ficar ligada. Então, vamos supor que ela fique ligada, né, 1 hora ou 2 horas. Então, em 2 horas, essa lâmpada vai ter gasto de energia 10 vezes 2, 20 joules. Na verdade, 20 watt-hora, né? Não 20 joules. Porque joules é por segundo. Gastou 20 watt-hora, que é a mesma coisa que 0,02 kWh. Certo? Porque isso daqui é dividido por 1000. Né? É mais comum a gente usar a unidade de kWh do que watt-hora. Então, em 2 horas ela gastou 0,02 kWh. Tá? A energia ela depende do tempo. Isso é o consumo, isso foi o consumo de energia dela. Mas a demanda foi sempre 10 watts. Ela sempre consumiu da rede 10 watts. Você precisa de uma rede, de um fio, que seja capaz de enviar 10 joules por segundo. 10 watts, isso é demanda. Tá? A demanda é o quanto de energia por segundo, né? Qual a potência que a rede precisa ser capaz de fornecer para que a carga consiga converter aquela energia. Essa aqui é a taxa de conversão de energia da carga. Isso é a potência, isso é a demanda. Né? A demanda é a energia efetivamente, o consumo, né, a energia que efetivamente foi usada. Certo? Então, fica a diferença entre consumo e demanda. São dois conceitos muito importantes. Certo? Então, consumo é energia, demanda é potência. Tá? Demanda é o total, né, de potência simultânea que uma determinada carga, um conjunto de cargas exige. Tá? O consumo é a energia consumida ao longo do tempo. Né? Talvez para exemplificar um pouquinho mais, né, eu vou apagar aqui, se vocês quiserem anotar, né, depois vocês anotem. Podem pausar o vídeo, anotar, enfim. Mas
Um outro exemplo, né? Alguns exemplos, isso é uma coisa sempre difícil para os alunos entenderem, mas eu gosto de reforçar sempre. Então, por exemplo, né? Quem que consome mais energia? Uma geladeira ou um chuveiro elétrico? Né? Porque se a gente disser que for um chuveiro a gás, né? Daí não vai consumir energia elétrica mesmo. Quem consome mais? A geladeira ou o chuveiro? Bem, depende. Se for um chuveiro fraquinho, pode ser que a geladeira consuma mais. Não. De forma geral, praticamente em todos os casos, a geladeira vai ganhar. A não ser que a pessoa seja, assim, o ás do banho. Né? Por quê? Porque a geladeira está sempre ligada. E o consumo está ligado com o tempo de uso. Então, vamos supor que seja uma geladeira de 800 watts. E que a gente tenha um chuveiro de 7.000 watts. Vamos supor, né, que a geladeira, ligado direto sempre, né? Então, quantas horas a gente tem no mês? Né? A gente tem 800 watts vezes 30 dias, vamos supor, né, vezes 24 horas. Então, o total de energia consumida da geladeira, né, vai ser 800 vezes 30 vezes 24, né? Que dividido por 1.000, né? Que seria se for uma geladeira bem potente, né? Normalmente ela não vai estar consumindo sempre 800 watts, então supondo que ela está sempre na potência máxima, né? Ela vai estar consumindo 576 kWh, isso é muita coisa, tá? Existem geladeiras muito mais econômicas. Vamos pegar uma geladeira mais econômica, porque essa daqui está bem exagerada. Uma geladeira de 100 watts. Vamos lá. Então, 100 watts, né? 30 dias, 24 horas por dia, vai dar num mês 72 kWh. Só com a geladeira, 72 kWh. Isso praticamente o consumo de muitas famílias, metade do consumo de muitas famílias é só a geladeira. Mas vamos supor que o chuveiro de 7.000 watts fique ligado 1 hora por dia, 24 dias. Né? Então, 1 hora por dia, que é bastante coisa para um chuveiro. Então, de 7.000 watts, 1 hora por dia vezes 30 dias. Ele vai dar um total, né, de 210 kWh. Tá? Então, é bastante coisa também. Né? Deu mais do que a geladeira, mas a gente não tem um chuveiro de 7.000 watts. E muitos não consomem uma hora, né? Consome menos de 1 hora por dia no chuveiro, né? Mas claro, ele normalmente também vai estar uma potência mais baixa. O chuveiro médio está em 5.000 por ali. E 100 watts é muito baixo para uma geladeira. O ideal seria que uns 300, 400 watts seria o consumo correto. Né? 400 vezes 30 vezes 24, aí daria 268, é bem mais certo. Tá? Daí daria 268 kW. Então, uma geladeira de 400 watts, que seria muito mais comum, 100 watts seria uma inverter, que está operando uma potência bem baixa, enfim. Ela dá um consumo consideravelmente menor, né, que um chuveiro de 7.000 watts operando por 1 hora por dia. Né? Então, assim, normalmente a geladeira tá numa casa, ela vai dar maior consumo que um chuveiro, certo? Só que em termos de demanda, a geladeira está sempre ligada e nunca vai abaixar a luz. Né? Às vezes tu liga o chuveiro, já a luz fica fraca. Por quê? Porque o chuveiro está exigindo mais da rede quando ele está ativo. Ele está exigindo 7.000 watts. Então a demanda do chuveiro ela é maior, né, do que a da geladeira. A do chuveiro é maior que a da geladeira, certo? Já o consumo da geladeira é maior do que o do chuveiro, normalmente no mês, porque no mês a gente não deixa o chuveiro tanto tempo ligado. Né? Já a geladeira fica muito mais tempo ligada, fica ligado direto, tá? Mas claro, essa geladeira aqui está gastando muito e esse chuveiro também está gastando muito. Enfim, né? Beleza? Aqui seria vezes 30 também, né? Não vezes 24. Mas é o cálculo da vezes 30, tá? 1 hora todo dia no mês. Beleza?
Então, pessoal, a diferença entre consumo e demanda, tá? Só para vocês terem uma ideia. Também existe uma curva de demanda, né? Eu vou apagar de novo, se vocês quiserem anotar, perdoem também a confusão de ida e volta aqui, mas esses conceitos são muito importantes, eu gosto de reforçar eles muito, porque depois nas tarifas eles vão se refletir também, vai ser uma outra ideia, tá? Então, uma outra diferença entre consumo e demanda, a gente enxerga, né, na seguintes situações. Então, vamos supor que eu tenha, né, uma cozinha, uma geladeira, claro, né, um forno elétrico e um liquidificador. Tá? O forno de 800 watts, vamos supor que a geladeira seja aqueles mesmos 400 watts. E o liquidificador ser um liquidificador de 300 watts. Vamos lá, bem potente. Bem potente. Só para diferenciar, né? Então vamos supor que a geladeira, né, ela vai ficar ligada o dia todo. Então eu vou fazer a geladeira nessa cor aqui. Então a geladeira, consumo de geladeira diário, o dia todo, tá aqui. Já o forno, só no horário do almoço, por ali, ele vai ter o consumo dele. E o liquidificador vai ter lá um período do dia que ele vai ser ativo, certo? Então, a curva de demanda instantânea, né, então isso daqui é a demanda ao longo do tempo. Então, a curva de demanda instantânea da casa vai ser a soma dessas três demandas ao longo do tempo, né? Então, a curva de demanda vai ser, né, soma aqui. O valor aqui é um pouquinho menor, né, porque aqui é 300. Vai ser assim, a curva de demanda dessa cozinha, bem específica, né? Aqui é a demanda ao longo do tempo, certo? A energia consumida vai ser a demanda vezes o tempo. Então, a energia vai ser essa área dessa curva. Energia num dia, né? Enquanto a demanda vai ser a curva em si. Então, vamos supor que aqui seja meio-dia, né? Qual que é a demanda consumida meio-dia? A demanda consumida meio-dia vai ser a geladeira mais o forno, vai ser 1.200 watts. Agora, qual que é o consumo consumido até meio-dia? Aí você tem que pegar a área de toda a curva até aqui e verificar, né, qual que é a área dessa curva. São dois retângulos, tem que se calcular a área desses dois retângulos, basicamente. Certo? Deu para entender a ideia de consumo e demanda? Consumo e demanda são dois conceitos muito importantes. Entendido isso, vamos então para os conceitos propriamente ditos, né? Então, o consumo, essa definição, ela que está na norma da ANEEL, tá? Eu peguei todas as definições da norma da ANEEL. Então, a norma talvez não seja a melhor forma de expressar, mas enfim. Consumo é a quantidade de potência elétrica consumida em um intervalo de tempo, né, expressos em quilowatt-hora. A potência quilowatt, nós consumimos um tipo de energia, tá? Ele expressa a energia elétrica consumida. Ele é em quilowatt-hora, né, ou em megawatt-hora, tá? A demanda média é a média das demandas de potência ativas em um determinado período de tempo. A demanda contratada é o quanto que, após um contrato entre uma empresa e a concessionária de energia, né, a demanda contratada é a demanda que a concessionária é obrigada a disponibilizar continuamente para a empresa. Isso é a demanda contratada. E daí, para fins tarifários, né, caso não se ultrapasse a demanda contratada, sempre vai se utilizar para faturar a demanda contratada. Então, se a pessoa contratou 100 kW, ela tem que pagar 100 kW mesmo que ela não use, né? Porque a concessionária de energia se compromete a fornecer aquilo, ela está sempre fornecendo aquilo. Então, você paga por esse valor fixo, né? Depois, nas tarifas industriais, fica mais claro. Demanda de ultrapassagem é o quanto que a demanda ultrapassou, né, a demanda contratada.
certo? Demanda medida é a máxima demanda integralizada no intervalo de 15 minutos, medida ao longo do mês. A demanda faturável, caso é a demanda que vai para a conta, né? Vai para a fatura. A demanda que vai para a fatura, caso a demanda medida seja menor que a contratada, vai ser a contratada. Caso seja maior, ela vai ser a medida, certo? Então, para entender, né, vamos supor que a demanda contratada seja essa daqui, né? Essa daqui é a demanda contratada. Então, ao longo do mês, foi essa curva de demanda da empresa. Mas, em um determinado momento, né, ela ultrapassou a demanda contratada. Então, essa demanda aqui é a demanda de ultrapassagem, certo? E essa vai ser a demanda medida no mês. Por quê? Porque ela foi maior do que a contratada, né? Então, ela que vai ser contabilizada na hora de fazer a contagem de energia, né? Caso não ultrapassasse, a demanda faturada seria a demanda contratada, certo? Porque sempre estaria abaixo dela, né? Você paga uma multa, né, 2 vezes o valor em cima da demanda de ultrapassagem. Não da demanda medida, mas em cima da ultrapassagem, certo? Bem, outros conceitos importantes. Horário de ponta. São 3 horas consecutivas, exceto em sábados, domingos e feriados, né? Isso muda por estado, tá? Em que há maior demanda, principalmente dos ambientes residenciais, né? E acaba aumentando o preço da energia, né, para a indústria. Então, Santa Catarina, nesse período, né, se muda, pode ser que mude, tá? Mas pelo menos a última vez que eu vi, é das 6h30 às 9h30. Tá? Esse é o período de demanda, horário de ponta em Santa Catarina. Em outros estados é diferente o horário de ponta. Horário fora de ponta. São as outras 21 horas do dia. Tá? Existe também um horário intermediário, que é 1 hora antes e 1 hora depois do horário de ponta. Tá? Período seco são os meses de maio e novembro, em que geralmente a gente tem poucas chuvas no país, certo? Então, normalmente nesses períodos a gente tem um aumento do preço da energia por conta, agora, né, das barreiras tarifárias. Período úmido é o período em que tem mais chuvas, né, de dezembro a abril, então a gente tem maior disponibilidade de energia no nosso país. Tarifa é o preço de unidade de energia elétrica, tá? Ou de demanda elétrica, isso é uma tarifa. Tá? Existem 2 tipos de tarifa, existe a tarifa monômia e a tarifa binômia. A tarifa monômia, ela só cobra consumo de energia, a tarifa das nossas casas. Na nossa casa a gente tem só o consumo de energia, né? A gente só paga o consumo, a gente não paga a demanda. Então, nós consumidores comuns, digamos assim, temos uma tarifa monômia. Já as indústrias, de forma geral, elas têm o que a gente chama de tarifa binômia. Porque bi é 2, ela cobra 2 coisas. Ela cobra o consumo e cobra também a demanda. Ela cobra o consumo e demanda. Então, ela é uma tarifa binômia. Ela tem dois tipos de... duas coisas são cobradas nessa tarifa, certo? Bem, tipos de consumidor, então. A gente tem o consumidor do grupo A e do grupo B. Quem que é o grupo B? O grupo B são os consumidores de baixa tensão. Vocês devem lembrar, né, das aulas de distribuição e transmissão, que baixa tensão é tensão menor ou igual a 1000 volts. Isso é baixa tensão. Aí, esses consumidores de baixa tensão existem 4 tipos: B1, B2, B3 e B4. Né? Então, B1 é residencial baixa renda. B2 é rural. B4 iluminação pública, né? Então é cobrado das cidades. E o B3 são as demais classes, né? Que seriam, por exemplo, os sistemas de água e esgoto, entre outras coisas. Grupo A é o que recebe em alta tensão. Tá? Existe o A3A e o A4, que estão para virar uma coisa só. Né? O AS, que é subterrâneo, não é A5, é AS. Em Santa Catarina a gente não tem AS, não tem média tensão subterrânea. O A3, mas o AS contaria como A4, tá? Se houver. O A2 e o A1. A1 é em extra alta tensão,
o A2 é em alta tensão, né? E o V3 é especificamente em 69 kV, na subtransmissão. Tipos de tarifa. Então, dependendo do grupo consumidor, né, se for grupo B ou grupo A, a gente vai ter tarifas diferentes, beleza? Então, a gente tem no grupo B, tarifa convencional e tarifa binômio. Tarifa branca, desculpa. Tarifa convencional e tarifa branca. E no grupo A, a gente tem a tarifa convencional, a hora sazonal verde e a hora sazonal azul. Na Celesc, de Santa Catarina, a gente não tem mais a tarifa convencional. Tá? Foi embora. Não existe mais tarifa convencional. Só existe tarifa verde e tarifa azul. Aí a tarifa verde só pode ser aplicada a A3A, A4 e AS. Já a tarifa azul, qualquer pessoa do grupo A, né, pode utilizar a tarifa azul se quiser, mas normalmente sai mais caro. Normalmente sai mais barato pegar a verde, para quem é grupo consumidor mais baixo. Nem sempre, mas normalmente. Tá? Agora, grupo A mais alto sempre vai ser tarifa azul. A2, A3, A1. Então, tarifa convencional é bem simples mesmo. Tarifa convencional é basicamente você pegar o preço da energia, na tarifa da energia, e multiplicar pela energia consumida. Então, vamos supor que eu tenha gastado num mês 1.000 kWh, né? E que o preço da energia seja 69 centavos ou reais, né, por quilowatt-hora. Então, eu vou consumir, né, tirando os impostos, né, mas aqui muitas vezes já inclui os impostos, 1.000 vezes 0,69, vou ter consumido R$690 nesse mês. É uma tarifa alta, né, mas enfim, 1.000 kWh também é bastante coisa. Beleza? Só para vocês entenderem então como é que é feito, né, a conta tarifa convencional para o B, assim que a maior parte dos consumidores nas suas casas tem sua energia cobrada. Tarifa branca. A tarifa branca, ela tem diferentes valores dependendo da hora do dia. Então, ela tem horário de ponta, fora de ponta e o intermediário. Criaram uma hora antes e depois da ponta para... E daí vai aumentando o preço. Então, fora de ponta ela é mais barata que a convencional, mas no intermediário e no de ponta ela é mais cara, né? Então, assim, se a pessoa não usa energia à noite, né, provavelmente se ela não está em casa à noite, está todo dia fora à noite e ninguém em casa está à noite, né, é possível que a branca seja mais barata do que a convencional. Talvez valha a pena mudar, né? Então, vamos supor que a pessoa consuma fora de ponta aqueles mesmos 1.000, né? Que ela consuma fora de ponta, sei lá, 700 ou 800 kWh. Na ponta, ela consuma 100 kWh e intermediário ela consuma 100 kWh, aquela mesma pessoa de antes, né? Então vamos supor que o preço aqui, então como é que calcula, né? Vamos supor que o preço fora de ponta seja 59 centavos. Já na ponta seja R$1 e no intermediário seja 80 centavos. Então, ela vai ter de pagar, aquela mesma pessoa, né? Não sei se são esses valores, a pessoa só estou supondo que são esses valores. Ela vai ter de pagar R$652. Se essa for a realidade da pessoa. Antes ela teria de pagar 690. Então, sai mais barato para ela usar a branca. Agora, se por acaso ela, por exemplo, consumir de dia, trabalhar de dia, por exemplo, de dia ela consumir 500, na ponta 250 e no intermediário 250, aí a realidade vai mudar de figura, né? Porque aí ela vai ter 500 vezes 0,59 mais 150 mais 150 vezes 0,8. Ela vai gastar R$745. Então, dependendo do padrão de consumo, ela vai gastar menos ou mais do que no padrão convencional. Tem que ser feito um estudo, né, para ver qual das duas que vale mais a pena, certo?
Mas assim, à primeira vista, né, vale mais a pena a convencional, se a pessoa trabalhar de dia, né, tiver uma rotina convencional, e caso ela trabalhe à noite, trabalhe, sei lá, no segundo turno, esteja no horário de ponta trabalhando, ou enfim, esteja fora de casa à noite normalmente, e de dia esteja em casa, nesse caso talvez seja mais interessante para essa pessoa a tarifa branca, certo? Tarifa convencional então para o grupo A. Tarifa convencional para o grupo A não existe na Celesc mais, tá? Mas em outros estados eventualmente existe. É bem poucas as categorias que podem incluir, tem que ter uma demanda contratada inferior a 300 kW, enfim, isso é o que a ANEEL regulamenta, né? E nesse caso, ela tem o preço do consumo e o preço da demanda, né? E tem mais a ultrapassagem, né? Então, nesse caso, a pessoa vai ser cobrada pela demanda, pelo consumo e pela ultrapassagem, certo? Eu não vou dar um exemplo aqui dessa, vou dar já partir para verde, mas só para vocês terem uma noção, né, de como é que é convencional. Ela hoje não existe mais na Celesc. A hora sazonal verde, tá, pessoal, permite que a pessoa contrate dois valores ao longo do ano de demanda, tá? E ela consome dois tipos de consumo. A tarifa de consumo dela está relacionada com o preço da energia na ponta e o preço da energia fora de ponta. E ela também tem o preço da demanda e tem a ultrapassagem, né? Então, vamos supor, por exemplo, que a pessoa consuma na ponta, né, energia na ponta, seja de 200 ou 2 megawatt, 2.000 kWh, né, uma empresa, bastante consumo. Energia fora de ponta, né? Energia na ponta seja 300 kWh e a demanda contratada seja de, sei lá, 100 kW. Então, a tarifa verde vai ser igual vamos supor que também o preço fora de ponta, né? O preço fora de ponta seja 0,5, o preço na ponta seja 0,8 e o preço de demanda seja 12,70 por quilowatt. Então, a tarifa verde vai ser então, vamos supor que ela não tem ultrapassagem, né? Vai ser 2.000 vezes 0,5 mais 300 vezes 0,8 mais 100 vezes 12,70. Então a tarifa dela, que isso daqui é a demanda, né? Demanda. Isso daqui é energia fora de ponta. E esse daqui é energia na ponta, certo? Então vamos fazer separadamente, então 2.000 vezes 0,5, que vai dar R$1.000. Aí ali vai dar 300 vezes 0,8 e vai dar R$240. E depois a gente vai ter 100 vezes 2,7 e vai dar R$1.270. Normalmente, tá, a demanda é a menor parcela, tá? Normalmente a energia dá mais que a demanda. Mas esse exemplo bem hipotético, né? Ele contratou mal a demanda, provavelmente, né? Deveria ter contratado menos, porque a não ser que ele ligue um motor muito forte em um momento do dia específico e precise de uma demanda tão alta, né? Não valeria a pena, né? Então, 270 mais 1.000 mais 240, ele vai ter um gasto de R$2.510 por mês. Mas tá bem baixo esse gasto, tá? Provavelmente, realmente, é mais energia, mais consumo de energia. Só que eu tenho um valor bem hipotético, tá? Beleza? Então, é assim que funciona a tarifa verde. Tarifa azul. Tá um monstro aqui, né? Mas a tarifa azul, basicamente, tá? Ela cobra energia na ponta, energia fora de ponta. E ela cobra demanda na ponta e demanda fora de ponta. Não pode contratar duas demandas por dia. Uma demanda para ponta e uma demanda para fora de ponta, né? Se a pessoa trabalhar pouco à noite, não já consome à noite, talvez valha mais a pena a azul, né? Na verdade, se a pessoa não trabalha de noite, as duas dão elas por elas. A azul e a verde vão dar exatamente o mesmo valor, normalmente, né? Às vezes eles mudam isso, mas normalmente é o mesmo valor. À noite depende se ela tem uma demanda alta ou se ela tem um consumo alto. Se ela tiver um consumo alto,
e uma demanda baixa, vale a pena azul. Se ela tiver uma demanda alta e um consumo baixo, digamos assim, vale a pena verde. Tá? Depende muito caso a caso, mas existem casos que vale a pena verde, tem casos que vale a pena azul. Tá? Normalmente vale mais a pena verde, mas depende muito da conta, né? Depende muito da conta. Depende muito do valor também, que tá, às vezes muda, depende de estado para estado, enfim. Então, só recapitulando, né? Então, a verde, ela demanda, uma demanda, né? Energia na ponta e energia fora de ponta. A azul, ela é duas demandas, então ela demanda da ponta, demanda fora de ponta, energia na ponta e energia fora de ponta. Tá? Essas são as tarifas do grupo A. Já no grupo B, a gente tem a tarifa convencional, que é só energia, e a gente tem a tarifa branca, que é energia na ponta, energia intermediária e energia fora de ponta. Essas daqui são do grupo B. Certo? Essas são as tarifas, esse é o cálculo tarifário. Agora, a próxima parte da aula são outros fatores que entram dentro, né, das tarifas. Né? Eu vou fechar esse vídeo, vou finalizar ele com esses elementos, né? Vai ficar um vídeo um pouco grande, mas eu acredito que seja bom juntar isso. Né? Então, vamos entender os outros elementos que fazem parte também da tarifa de energia elétrica, certo? Então, bandeiras. Né? Eu estou com o valor de maio de 2019, esse slide do ano passado, as bandeiras mudam todo ano. Mas, enfim, eu acredito que ainda não tenha sido atualizado, tá? Bandeira verde, então, eu não tenho nenhum acréscimo de energia, só quando eu tenho uma condição favorável para geração. Aí, sim, eles mudam sempre esses conceitos, às vezes depende do número de térmicas ligadas, ou depende do período de chuvas. A ANEEL muda muito essa norma da bandeira, tá? Mas, a princípio, né, a descrição atual é condições favoráveis de geração de energia. Né? Nesse caso, a tarifa não sofre, eles existiram um valor específico e agora é só favorável ou não favorável. Né? Às vezes até em período com muitas chuvas ela está amarela ou vermelha, enfim. Mas em teoria verde é em condições favoráveis de chuva. A amarela é condições menos favoráveis, tá? E daí você sofre um acréscimo de 1,50 para cada 100 kWh consumido. Para um consumidor residencial, às vezes não é tanto, mas para um consumidor industrial faz uma diferença. Já a vermelha, antigamente era um tipo de vermelha, agora tem dois tipos de vermelha. Existe a vermelha patamar 1 e a vermelha patamar 2. Dizem que a vermelha patamar 1 é uma rosa, digamos assim. Então, a bandeira vermelha patamar 1, a gente tem um acréscimo de R$4 para cada 100 kWh. E a patamar 2 tem um acréscimo de incríveis R$6 por kWh. Normalmente essa bandeira está ativa em julho. Né? R$6 por 100 kWh. É muita coisa. Aí já é um valor bem mais impactante. Né? Enfim, essas são as bandeiras que a gente tem. Tributos e encargos. Então a gente tem tributos federais, que é o PIS e o COFINS. Tributo estadual, que é o ICMS. E tributo municipal, que é o CIP, que é ou COSIP, né? Em alguns lugares ela é chamada de COSIP, tá? Que é a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, certo? Então, esse daqui é um cálculo misterioso, tá? Assim, cada município tem o seu cálculo, que depende da área da fachada da casa, depende do bairro que está localizado, depende de uma série de elementos bem, assim, subjetivos. Dependendo do município, é uma tarifa fixa para todo mundo, dependendo do município, ela é bem mais elaborada, essa tarifa, tá? Até em Joinville deu toda uma confusão nos últimos anos por conta da mudança do cálculo da CIP, ou da COSIP, no caso, né? Enfim. O ICMS, tá? Que, assim, em Santa Catarina, isso varia de estado para estado, é 12,5%, tá? Até 150 kW. Olha, então, acho que depois tem aqui o cálculo, né? Não. Então, vamos... Então, em Santa Catarina, o ICMS, tá? Se eu consumir até 150 kWh, e para os primeiros 150 kWh, eu pago 12,5% de imposto. Olha só, 12,5% de imposto. A partir de 150, então, se for menos, né? Menor que 150, se for... A partir disso que passar de 150, né? kWh
eu vou pagar 25% de imposto, ou seja, um quarto eu pago de imposto para o Estado, né? De ICMS. Boa parte da arrecadação do Estado está na energia elétrica, tá? Então, um quarto de tudo que eu pago para energia elétrica vai para o Estado, para o governo do Estado, basicamente, acima de 150 kWh. Isso, assim, no verão de 2019, que é um verão muito quente, muita gente reclamou que a tarifa ficou muito alta, né? Mas é porque muita gente consumiu tanto que passou esse 150 tranquilo, assim. E aí foi para 200, 250, 300 kWh no mês. E aí o imposto fica muito mais alto, né? A pessoa não estava acostumada a pagar tanto imposto. Já é uma norma muito antiga, né? Sempre foi assim, muito tempo. Então, aqui no estado, então, assim, isso é bem... Acabou causando uma polêmica, mas na verdade estava certo a medição. O problema foi que a pessoa estava pagando mais imposto porque essa regra é muito violenta, né? De repente ela paga 25% de imposto. E o PIS e o COFINS normalmente dá uma faixa ali de 7, 8% de imposto, mais ou menos. Tá? Depende muito de cada... É um cálculo bem complexo, tá? Eu já tentei ensinar para os alunos isso, ninguém nunca entendeu nas aulas, então eu desisti. Mas aí depende, o sistema atual mudou esse sistema também nos últimos anos. Sempre, quando houver uma nova reforma tributária, vai mudar de novo. Mas, assim, ali, 5%, mais ou menos, né? Depende muito de cada, na verdade, no país inteiro, né? Mas é bem complexo esse cálculo também, tá? Encargos setoriais. Aqui é uma tarifa dedicada especificamente para pagar, tá dentro do preço da energia, tá? Não é um valor extra, mas está dentro daquele valor da tarifa de energia. Então, vai para geração, transmissão, distribuição e encargos setoriais, que são encargos para o sistema elétrico, né? Ele se manter, né? Então, para você conseguir manter, pagar o ONS, pagar o trabalho dos organismos do sistema, enfim. Aqui entra os encargos setoriais. Aqui tu pode colocar o céu e a terra nesses encargos setoriais. Uma parte vai para, por exemplo, para a EPE, que é a pesquisa e desenvolvimento, né, Programa de Eficiência Energética. Tem uma contribuição para o ONS, que é fixa. Taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, que vai lá para o CMSE e ANEEL, enfim. Encargos do serviço do sistema, energia de reserva, enfim, compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, programa de incentivo às fontes alternativas de energia, conta de desenvolvimento energético. Esses são os principais, né? Existem outros e, assim, existe até alguns desses incentivos que às vezes um governo pode colocar para alguma outra área, para auxiliar energia elétrica para meio rural, energia elétrica para alguma coisa específica. E aqui vão entrar nos encargos setoriais, existem alguns índices também em encargos setoriais, então o monitoramento do sistema contabiliza, né, o quanto foi gasto com determinada coisa e ele acaba contabilizando para todos os consumidores relativos a um gasto específico de alguma coisa que o sistema precisou utilizar, né? Então também vai entrar aqui dentro dos encargos setoriais. Então, assim, é um negócio meio misterioso também. Existem também as tarifas sobre o reativo, tá? A gente sempre fala em consumo e demanda de energia ativa, mas existe consumo e demanda de energia reativa também. E caso o fator de potência de uma determinada indústria, principalmente, seja menor que 0,92 ou 0,95, né, a pessoa vai ter de pagar uma tarifa, que é a UFER, né, sobre energia reativa excedente, energia, né, e também sobre demanda, eventualmente, se tiver uma demanda de reativo muito alta, que é uma coisa rara, tá? Essa de demanda realmente normalmente é rara de acontecer. É mais comum que aconteça a UFER, que seria a energia reativa excedente no mês se o fator de potência ficou abaixo da 92, certo? O IFSC, né, você sofreu muito pagando essa tarifa por conta do painel solar. Muitas instalações têm painel solar, o painel solar ele só supre a energia ativa da empresa, né? Então, o que acontece? Quando você está recebendo energia do painel solar, você só está recebendo da rede energia reativa. Aí, na contabilização do mês lá, o teu fator de potência, que é na verdade a cada 15 minutos integralizado, fica negativo, fica 0,98, 0,4, 0,3. Por quê? Porque o painel solar ele só fornece energia ativa, para economizar o consumo de energia ativa. Só que ele não fornece energia reativa. E aí, você acaba pagando multa muitas vezes de energia
reativa, né? Então é bom tomar cuidado sempre com relação aos painéis solares, né? Ter um sistema bom ali de compensação de fator de potência, para que... E outra coisa que influenciava é que a gente tinha um banco de computador fixo, ficava ligado o dia todo, inclusive de noite, e à noite também não tinha energia, não tinha indutor, não tinha motor ligado. Então à noite a gente ficava com um controle capacitivo, né, para a Celesc. Então as duas coisas, tanto um capacitor fixo quanto um painel solar, podem contribuir para a energia reativa. Então é bom sempre tomar cuidado, né, ter um sistema bom para controle de reativo na entrada da subestação na indústria, para evitar pagar essa multa, né? Ela é completamente, digamos assim, contornável, desde que a pessoa tenha invista um pouco no sistema de compensação de reativo, ela não vai precisar pagar esse tipo de tarifa, certo? Em Santa Catarina, então, esse daqui é o valor também de maio do ano passado, já sofreu um reajuste em setembro, tá? Mas isso não mudou muito. Isso aqui é o valor sem impostos, tá? O valor líquido fica ali na faixa de 69 centavos. Hoje, sem impostos, na faixa de 52 centavos. Para o consumidor grupo P1. Aí tem as tarifas para a tarifa branca, né? Então, tarifa branca, assim, fora de ponta não é tão mais baixo, né? Baixa de 52 para 45. Então, a pessoa realmente tem que ficar praticamente direto fora de casa para valer a pena. À noite, né? Aí tem a tarifa verde e a tarifa azul. Aí, quando vocês forem fazer o exercício, né, dos questionários, ou se vocês forem fazer a prova depois, né, no retorno, eu vou fornecer essas tabelas, senão vocês usem as tabelas dos slides, tá? E aqui tem a tabela de ICMS do estado também de Santa Catarina, né? Coitado dos moradores de Rio Negro, que é abastecido pela Celesc, e que tem que pagar ICMS para dois estados, né? Para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina e para o Paraná. Né? Enfim. Bem, aqui está um pouco da evolução da tarifa em Santa Catarina ao longo dos anos, né? Houve uma queda, né, em 2013 por conta de uma lei que foi aprovada por decreto da ex-presidente Dilma, que ela fez para baratear a energia, né? Só que daí nos anos seguintes a gente já teve um acréscimo ali de 14, 22, 31%. Aí, porque teve ser aprovado em 2015 um novo pacote para descompensar o pacote que teve lá em 2013. E aí depois a situação normalizou, né? Porque, enfim, as empresas estavam com muitas dívidas, né? Normalizou para 3, 6, 7, enfim, fica nessa oscilação relativa à inflação, chuva, cada ano tem seus problemas, digamos assim. Mas isso daqui foi um grande desequilíbrio no sistema, né? Aquele pacote para aprovação de energia, de redução das energias à força, né? Que mais para frente se mostrou um grande aumento. Bem, algumas observações importantes então. Demanda medida é verificada ao longo do mês, então basta a empresa deixar todos os aparelhos ligados por 15 minutos, que ela pagará a demanda como se tivesse permanecido para o mês todo. Foi uma ultrapassagem por 15 minutos, já vale para o mês todo. As modalidades, tá? Sempre tem ICMS nas tarifas, em todas elas, né? E elas são diferenciadas por concessionária, né? Então, tem Santa Catarina em alguns lugares bem específicos, não é a Celesc que atende, então os valores são um pouco diferentes, tá? Tem permissionários também, que são empresas que cuidam de determinada localidade, bem pequena, e acabam cuidando das tarifas, beleza? Bem, então agora vem alguns exemplos de exercício, eu vou deixar isso para outros vídeos, tá? Mas são bem similares ou parecidos com aqueles que eu passei para vocês diante de cada tarifa, beleza? Então seria isso desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, enfim, vocês podem entrar em contato também para saná-las, certo? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o gostei de vocês, e seria isso então.